tudo. Bora com tudo. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, o que a gente está fazendo aqui é lendo diariamente o livro Quem Pensa Enriquece, ok? E implementando as ações contidas aqui. O nome dessa série é Hashtag de Volta para o Topo. E eu convido você a fazer parte disso com a gente, ok? Obviamente, se tiver em harmonia, se for o seu momento, tá certo? Então, consequentemente, você vai ser muito bem-vindo aqui. Sem mais delongas, direto ao ponto, página 59. Vamos à leitura da fórmula da autoconfiança, né? Ontem eu assisti um vídeo, né, podcast, e eu sou um cara completamente envolvido com essa questão de desenvolvimento pessoal, neurociência, psicologia positiva, desenvolvimento humano. É o que eu curto fazer. Que eu tenho hoje, por mais que não pareça, mas de fato é 50 anos de idade. Ao longo da minha vida eu tive muitas experiências incríveis. Eu sempre fui um cara ousado, sempre fui um cara, como os mais comuns costumam dizer, cara sonhador. Isso me levou a ter diversas experiências incríveis no universo do relacionamento com pessoas. E eu pude perceber que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que se relacionam melhor com todas as classes, com todos os perfis. E eu pude perceber que, independente da profissão que você escolher para a sua vida, o que você estiver exercendo nesse momento, muito provavelmente o teu sucesso que você está fazendo, ou o insucesso que você possa estar experienciando, ele tem um link, um relacionamento direto com inteligência emocional. Porque nada mais é do que um comportamento, um sentimento, sua maneira de pensar, a maneira de você agir, a maneira de você reagir ou responder aos eventos que te acontecem. E depois que eu captei isso, eu percebi que não importa para que lado você resolva ir. Eu sou químico, eu sou dona de casa, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou empresário, eu sou dono de um negócio, eu sou empreendedor, eu sou pintor, não importa a profissão que você escolheu. Tudo basicamente vai se resumir à inteligência emocional. É algo que todos deveriam pesquisar mais, compreender melhor. E desde quando essa ficha caiu para mim, eu fui compreender como eu funciono. Por que eu faço o que eu faço e não faço o que eu gostaria? Observa que em cada final de ano, muitas das pessoas criam uma lista de coisas que elas vão fazer a partir do ano seguinte. E quando o ano seguinte chega, está lá. Ela não faz nada daquilo que ela gostaria de fazer. Isso porque, na verdade, já existe, numa comparação simbólica, com um celular, uma programação rodando. Então você tem uma versão de Android, você tem um sistema operacional que faz toda a sua tecnologia, toda a tecnologia entre os aplicativos e a parte física do celular funcionar. Assim somos nós. Existe uma programação que foi construída de 0 a 12 anos em você, através do teu subconsciente, ok? As crenças que foram construídas em você, baseado em tudo que você viu, ouviu, o ambiente que você foi criado, as coisas que você ouviu durante esse tempo, a escola que você frequentou, compreende? Então, é essencial que a gente venha desenvolver, aprender, estudar, compreender o significado real sobre inteligência emocional. E aí sim, independente do que você escolheu fazer da sua vida, no momento que você domina esse tema, esse assunto, essa metodologia, esse conhecimento, essa filosofia, muito provavelmente, não importa o caminho que você escolheu fazer, escolheu seguir, você vai lograr isso. E uma das coisas que a gente primeiro observa numa pessoa que até mesmo a gente não conhece, e ela detém sucesso, é a autoconfiança que ela possui, no jeito de andar, na postura, no jeito de falar, é ou não é? Então nós estamos exatamente nesse ponto agora. Todos os dias, ao iniciar o nosso vídeo, a gente começa pela leitura de quê? Da fórmula da autoconfiança. Existe uma maneira certa de fazer as coisas. Existem várias maneiras certas de fazer e muitas outras que não deveriam ser feitas. Então está aqui os 5 passos da fórmula da autoconfiança. Você é uma pessoa tímida, insegura, medrosa? Vem comigo nessa série e vamos entender como construir
uma autoconfiança invejável. Ok? Bora lá. Então o primeiro passo é uma declaração que você vai fazer todos os dias. Sei que possuo a capacidade para alcançar meu objetivo definido na vida. Assim, exijo de mim uma ação persistente e contínua para atingi-lo. Prometo aqui e agora começar a agir imediatamente. Uma declaração, você vai falar isso todos os dias. Segundo, compreendo que os pensamentos dominantes da minha mente, a seu tempo, se manifestarão em forma de ação física, transformando-se gradualmente em realidade material. Assim, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diariamente na tarefa de pensar na pessoa que tenciono-se, criando uma clara imagem mental do resultado. Ok? É aquele famoso filme da sua história de sucesso. Ok? Feche seus olhos durante 30 minutos e cria a sua vida extraordinária através da sua imaginação. Tá certo? Por 30 minutos. Por quê? Porque isso precisa se tornar os pensamentos dominantes da sua cabeça. Ok? Na sua mente. Porque a seu tempo, eles com certeza vão se materializar. Beleza? Terceiro passo. Sei que pelo princípio da autossugestão. E aí você me pergunta, Paiva, o que é autossugestão? Aí você precisa pegar os vídeos anteriores, porque lá tem um vídeo inteiro explicando, falando com detalhes sobre o princípio da autossugestão. Qualquer desejo que eu guardar com persistência em minha mente acabará por encontrar um meio prático de expressar-se, a fim de atingir o objetivo por ele apoiado. Assim devotarei 10 minutos do meu dia para exigir de mim o desenvolvimento da autoconfiança. Beleza? O quarto passo. Escrevi claramente uma declaração do meu alvo principal definido na vida e nunca deixarei de tentar alcançá-lo, até desenvolver autoconfiança suficiente para isso. Então a gente tem que manuscrever. Manuscrever. Pega um caderno, senta com calma, descreve com riqueza de detalhe, ok? Com riqueza de detalhe o seu propósito definido da vida. E aí você dá um passeio pelos pilares. Como eu quero que seja o meu relacionamento com Deus, como eu quero que seja o meu relacionamento com a minha esposa, que é o conjugal, como eu quero que seja o meu relacionamento social com os meus amigos, como eu quero que seja o meu relacionamento com os meus filhos, como eu quero que seja o meu relacionamento com os meus parentes, como eu quero que seja o meu relacionamento no meu desenvolvimento intelectual, como eu quero que seja o meu relacionamento com o dinheiro, meu relacionamento com as minhas finanças, ok? E aí você vai descrevendo como você quer. Não é como você está ou como você acredita que seja capaz. Não, é como você quer. Porque eu sei que você quer coisas dos quais você não acredita que é capaz. Eu sei. E é por isso que você vai descrever. Depois que você escrever esse propósito definido na vida, de como você quer que todas as áreas da tua vida sejam, você arruma uma frase que contextualiza, que dá um significado abrangente a ponto de caber numa pequena folha, para que todos os dias você leia essa folha ao acordar, assim que você dormir. Beleza? E o máximo de vezes por dia. Quinto, percebo que com clareza que nenhum bem ou posição pode perdurar a menos que seja construído sobre verdade e justiça. Assim, não participarei de transação que prejudique qualquer pessoa. Obterei êxito atraindo para mim as forças que quero usar e a cooperação de outras pessoas. Induzirei os outros a me servirem por meio do desejo de servi-los. Eliminarei a hostilidade, inveja, ciúme, egoísmo e cinismo, desenvolvendo amor por toda a humanidade, porque sei que uma atitude negativa em relação aos outros jamais poderá trazer-me sucesso. Farei os outros acreditarem em mim, pois eu acreditarei neles em mim. Beleza? Esses são os 5 passos da fórmula da autoconfiança. Você precisa implementar. Meu amigo, essa coisa de dizer que sabe tudo, a maldição do eu sei, né? Você fala com a pessoa ou sugere alguma coisa, ela diz assim, eu sei, eu sei, eu sei. O nome disso é maldição do eu sei. Ela, na verdade, sabe nada, ok? Ou sabe menos do que deveria, mas não aceita receber um feedback da vida que apoie seus propósitos. E tá tudo bem, a gente não está aqui para julgar, é com muito amor que a gente faz e faz por quem quer, não por quem não quer. Quem não quer a gente respeita, deixa ele quieto lá. E se Deus é justo, tá tudo certo, todo mundo tem a vida que merece, não é verdade? Então, bora para cima com tudo. Página 129. Nós estamos no capítulo Planejamento Organizado. Nós terminamos de falar nos vídeos anteriores sobre as 30 principais causas do fracasso. Cara, vai lá ver isso, porque é o seguinte, você tem que fazer um checklist na tua vida, verificar se existe alguma daquelas 30 principais causas. Não significa que existe somente 30, é as 30 principais, compreende? É isso aí, é as 30 principais.
verifica se você está enquadrado em alguma delas e arranca com raiz e tudo da tua vida. É essa a pegada, tá certo? Então vamos lá. E não esqueça, as pessoas só conhecem a si mesmas por meio de uma análise minuciosa. Ignorância e individualismo derrubam um jovem que se apresentou ao gerente de uma empresa com a intenção de ser contratado. Tudo foi muito bem, até que o gerente perguntou-lhe qual era o salário pretendido. O jovem respondeu não ter uma quantia em mente, falta de um propósito definido. O gerente então disse, vamos pagar-lhe um salário justo, depois de 1 semana de experiência. Aí ele disse, não aceito, porque ganho mais no meu atual emprego. Foi a resposta. Antes de pedir um aumento de salário ou de procurar uma nova colocação, certifique-se de merecer mais do que ganha. Uma coisa é querer dinheiro. Todo mundo quer. Outra coisa é valer mais. Muita gente confunde o desejo com o merecimento. As suas necessidades financeiras não têm a ver com o seu valor. O valor é estabelecido pela capacidade de oferecer serviços de qualidade ou de capacitar outros a fazer isso. Faça um auto-inventário. 28 perguntas a responder. Assim como os estabelecimentos comerciais fazem um balanço a cada ano, uma autoanálise anual é essencial um bom marketing de serviços pessoais. O ideal é que essa autoanálise revele um aumento nos acertos, uma diminuição nos erros. Na vida é possível progredir, estacionar ou regredir. O objetivo é claro, deve ser progredir. A autoanálise anual revela se houve progresso e em que medida, ou se o indivíduo andou para trás. Um bom marketing de serviços pessoais leva ao crescimento. Ainda que lento, é preferível que a autoanálise seja feita ao final do ano, para que sejam incluídas as resoluções do ano novo, entre elas melhorias necessárias. Responda as perguntas apresentadas a seguir e peça a colaboração de alguém para não haver possibilidade de respostas enganosas. Bora para cima com tudo, papel e caneta. Obviamente são 28, tá certo? Nós vamos ver se encaixa tudo nesse vídeo ou se vamos deixar parte para o próximo vídeo, para o vídeo não ficar, como eu posso dizer, muito grande, tá certo? Mas a princípio devemos refletir pela ação que a gente vai implementar. Cara, às vezes a gente reclama de quanto está ganhando, de como a vida está, sem considerar o fato se houve uma evolução no decorrer daquele ano, no decorrer do ano, na nossa capacidade pessoal. A nossa capacidade pessoal para realizar propósitos e objetivos requer atualização e evolução contínua. Como eu posso querer mais da vida se eu não me capacitei mais? E é legal falar sobre isso porque a gente percebe que há muitas pessoas que querem mais da vida, mas elas não gostam de investir tempo em fazer um bom curso, em se qualificar, em ajustar os seus conhecimentos, desenvolver mais habilidades pessoais. Por isso que eu falei para você que não importa o caminho que você queira percorrer profissionalmente falando. Não importa no sentido, desde que você compreenda o seguinte, eu preciso viver em pleno aperfeiçoamento das minhas competências pessoais. Esse é um princípio básico. Por quê? Um médico, um engenheiro, um empreendedor, um dono de negócios, um empresário, uma faxineira, um auxiliar de serviços gerais, um pedreiro, não importa a profissão. Se você estagnar, se você não aprimorar seu conhecimento, se você não buscar evolução, muito provavelmente você vai estagnar. E você vai regredir. E isso de uma forma tão sutil que você não vai perceber. Os resultados mostram isso. E contra resultados, que representam os fatos reais, não há argumento. Beleza? Então, seja honesto contigo mesmo. Se você quer mais da vida, saiba, você precisa desenvolver-se. Ok? Você precisa desenvolver novas habilidades. Você precisa desenvolver novas competências pessoais para que só então você logre êxito
nos seus propósitos definidos de vida. Tá certo? Bora para a autoanálise. Primeira pergunta: alcancei a meta que estabeleci para esse ano? Você deve estabelecer uma meta anual como parte do seu objetivo da vida. Teve um dia desse que nós tivemos aqui uma certa conversa, como eu posso dizer, um tanto quanto, vou usar o termo dura, né? Porque eu estabeleci algumas metas, e a meta ela tem prazo para acontecer, tá? E era uma meta curta, não se tratava de uma meta anual, e eu não consegui atingir essa meta. Né? E é muito frustrante quando você estabelece algo que você não alcança. É muito frustrante. Não é pouco frustrante, é muito frustrante. Porque considerando o fato que tudo só depende do quanto eu estou disposto a fazer, pagar o preço, a agir massivamente em prol dos meus objetivos, então não depende de mais ninguém. Depende do quanto você está comprometido e focado com a meta estabelecida. Beleza? Essa é a sacada. Essa é a sacada. E aí não dá para depois apontar o dedo para ninguém e responsabilizar ninguém por você não ter batido a sua meta. Tá? E aí houve um diálogo, né, onde isso foi questionado. Você estabeleceu a meta, você não me envolveu na meta, você não me chamou para fazer parte dessa meta. Então, se você não bateu a meta, a responsabilidade é sua. Né? E aí tudo bem, né? Tudo bem, de fato foi dessa forma mesmo. Eu não convidei outras pessoas para fazer parte dessa meta comigo, e essa pessoa falou dessa forma comigo, mas exatamente no momento que ela estava falando disso, esse tema só vem em pauta porque eu estava estabelecendo uma nova meta e estava convidando ela para fazer parte. Olha que louco, né? Olha que louco. Na primeira eu não convidei, eu não estabeleci, de fato. Mas não é eu que trago em pauta o assunto para a mesa. Eu estava na mesa exatamente convidando para fazer parte da nova meta, do novo prazo, do novo objetivo, okay? Uma vez que eu não tinha alcançado. Eu estava querendo envolver essa pessoa nessa nova ação. A primeira eu fiz sozinho, a segunda eu convidei. E aí eu fui questionado sobre a meta anterior. Mas o que passou, passou. E se a pessoa não tinha sido convidada, está tudo bem. Tá tudo bem, né? Mas foi um diálogo assim bem duro, exatamente por causa dos posicionamentos, da interpretação do momento. Mas para resumir essa fala, eu quero te dizer o quanto de fato é duro você não alcançar o seu objetivo. Mas pelo fato de você correr o risco, não quer dizer que você não deva fazer. Tem muita gente que quer uma segurança, uma credibilidade, sabe? E isso, na verdade, é construído. Toda a segurança que você busca, dar duas uma, dependendo de como você está lidando com isso vai te tornar uma pessoa medíocre ou medrosa. Você deve ser ousado, sim, certo? Você deve acreditar. O primeiro a acreditar naquilo que você estabelece é você. Depois você contagia com teu entusiasmo as pessoas para que elas te apoiem. Porque sozinho você não vai chegar muito longe. Tá certo? A gente de fato precisa de ajuda, de apoio, de parceria, sabe? De cumprir tarefas, ok? Então, precisamos ser persistentes, estrategistas, e mesmo correndo o risco de fracassar, o alvo é o sucesso. E se por alguma razão você atingir um fracasso temporário, isso não é uma derrota permanente, beleza? Então você levanta, sacode a poeira, estabelece um novo plano de ação e segue. Porque o que ficou claro pelo fato de você não ter, ou eu não ter alcançado a meta anterior, é que meu plano de ação era falho. O meu plano de ação não era um plano de ação perfeito. Ele necessitou de ajuste. Tá certo? Eu já estabeleci um novo plano e eu já estou indo atrás disso. E é assim que tem que ser. Não é porque deu errado que aquilo ali é uma mensagem de Deus que não é para dar certo. Não é isso, não.
Tudo que é digno, louvável, puro, honesto, íntegro, tem uma permissão de Deus. Agora, os desafios virão exatamente para desafiar você, a tua capacidade pessoal de lidar até mesmo com um plano de ação falho. Porque todas as vezes que eu levanto, eu implemento, eu crio um novo plano de ação e sigo, eu estou aprimorando a minha capacidade pessoal de alcançar os meus objetivos. Entende? Eu tô me aprimorando, eu estou me aperfeiçoando. Se aquele plano de ação não deu certo, eu vou fazer um novo plano de ação. Mas eu não vou desistir do meu objetivo. E cada vez que eu faço um novo plano de ação, eu me aperfeiçoo em criar planos de ação. E cada vez que eu acerto, isso reforça a minha autoconfiança. Isso reforça a minha crença de capacidade. Eu tenho capacidade de alcançar o meu propósito definido na vida. Numa lembrança que me vem agora, num determinado filme do Sylvester Stallone, ele fala isso. O que te torna um vencedor não é o quanto você é capaz de nocautear o teu oponente. Você está indo atrás disso, mas o que te mantém no ringue e no caminho da vitória é quanto você aguenta apanhar. E na vida não é diferente. Entende? Vem uma série de objeções, vem uma série de situações que tentam te tirar do teu propósito, do teu projeto, do teu ideal, que tentam fazer com que você desista. Entende? Mas você tem que perseguir. Você tem que perseguir os seus objetivos. E ponto. Nós estamos agora, nesse momento, buscando entender quais perguntas, qual o gráfico que vai aparecer diante de mim depois que eu responder essa autoanálise. E fichas vão cair, insights vão vir. Eu vou ter um norte aqui do que eu preciso aperfeiçoar, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso abandonar, o que eu preciso aprender. Entende? Isso me torna mais competente, mais capacitado. Então eu estou investindo em mim. E aí eu consigo, através da minha competência pessoal, me tornar alguém melhor e maior, promover a minha vida, promover a minha família e a comunidade e sociedade em qual sou inserido. Essa é a pegada. Então eu não espero de ninguém. Eu primeiro dou os meus passos. E o que vem em relação aos meus passos é a colaboração, a contribuição na proporção dos meus passos. Tá certo? Então quanto mais intenso, quanto mais assertivo você for, mais recursos vão chegar para apoiar você. Mas tem que partir de você, tem que partir de mim. Ok? É assim que essa coisa funciona, é assim que roda. Não tem como tu fazer errado e esperar que dê certo em qualquer área da tua vida. Se você quer mais dinheiro, tu tem que aprender o jogo do dinheiro. Se você não aprende o jogo do dinheiro, tu não vai ganhar esse jogo, tu não vai ter dinheiro. Tu vai ter o suficiente ali para bancar tuas despesas emergenciais, mas tu não vai acumular, não vai multiplicar, não vai enriquecer, não vai ser livre financeiramente. Se é um relacionamento conjugal mais saudável, não adianta tu trair, não adianta tu ficar de ideia com outras pessoas, não adianta você não apostar no seu relacionamento, porque tu nunca vai ter um relacionamento saudável. Nem com a pessoa que tu tá e nem com qualquer outra que tu possa vir a conhecer. Porque tem a ver com a pessoa que você é. Se você quer filhos mais amáveis e respeitosos, não adianta você criticar, não adianta você botar eles para baixo. Você tem que trazer para perto, abraçar, dar amor, conversar e mostrar através dos teus exemplos, né, do quanto você fala do que ele tem que fazer, mas dos seus exemplos, o quanto vale a pena ele seguir as tuas ideias. Eu falei disso num outro vídeo. Quando você acerta, meu amigo, e você decola, os filhos ficam como imã em você. Mas não estou falando só de grana, eu estou falando da qualidade de pessoa, amigo, respeitoso. Amar o outro, cara, amar o próximo como a ti mesmo, é dar a elas o espaço de cometer os próprios erros, de aprender por si só. Entende? Não é ser um ditador que eles têm que fazer o que você quer, não. Eles têm que fazer o que eles querem fazer. Um dia desse, vou registrar nesse vídeo. Eu falo um dia desse, porque é uma coisa recente, mas não foi ontem, ok? Então, o que acontece? Eu assisti um vídeo, vi um garoto 9 anos, lançando o livro dele, e aí ele estava buscando um player para apoiar o livro dele, para ele ir atrás do primeiro milhão dele. E aí,
Eu cheguei para meu filho e falei, pô, cara, tu tinha mais ou menos uns 10 anos e meio quando eu falei para tu começar a escrever teu livro e tal. E aí, ó, um garotão de 9 anos já jogou o livro dele no mercado, já tá escalando e tal, e você nem sequer pegou no teu livro. Pô, na hora a ficha que caiu para mim, sabe qual foi? É que eu tô escrevendo meu livro há 6 anos. Estava. Porque o dia que isso aconteceu, eu entendi, aquilo não era para ele, era para mim. Porque um garoto de 9 anos já lançou o dele. Eu, com 50, lancei o meu algum tempo depois. Já está lançado o livro. Beleza? Já está lançado. É o livro Mutação, parte 1. Trata-se de uma biografia metodológica. É um livro cheio das minhas histórias pessoais, das minhas experiências pessoais, das coisas que eu aprendi, das coisas que eu implementei e qual resultado foi construído a partir das ações que eu implementei. Tá lá um passo para não ter desculpa. É um manual de vida. Ah, mas trata da sua vida. Não, mas dá para você replicar muito do que eu aprendi, muito do que eu implementei, porque eu só fiz isso porque eu vi outras pessoas fazendo. Eu aprendi uma metodologia. Na verdade, eu aprendo até agora, o tempo todo eu estudo sobre isso. Eu me mantenho em pleno aperfeiçoamento contínuo, porque a regra do jogo é essa. É aprendizagem contínua. A regra do jogo é aprendizagem contínua. A regra do jogo é aprendizagem contínua. Eu não acabei meus estudos. Eu estudo todo santo dia. Ok? Essa é a sacada. Eu tenho que investir em mim, na minha capacidade pessoal. E aí foi incrível, velho, porque a ficha caiu para mim. E sabe o que aconteceu? Eu já, por eu estar ao longo desses anos escrevendo meu livro, eu simplesmente fui lá, organizei a informação, eu fiz a revisão, eu fiz a diagramação, ok? Eu criei a capa, tá certo? E lancei meu livro. E aí, na sequência, o meu filho falou, pô, vou começar a escrever o meu. Porque ele viu o exemplo, então não é o que, sabe? Eu quero dizer que o nosso exemplo arrasta multidões. O que a gente fala, as pessoas não estão muito aí para o que a gente fala. As pessoas estão ligadas no nosso exemplo, no resultado que a gente constrói a partir daquilo que a gente acredita. Por isso que é importante você construir em você, porque consequentemente você vai externar isso para os seus filhos. Crenças fortalecedoras, um conjunto de crenças potencializadoras. Você tem que esperar o bom, que o bom virá. Você tem que aprender a controlar os seus pensamentos. Controle os seus pensamentos e você vai construir uma nova vida para você. E aqui, ó, nesse momento, nessa parte agora, que nós vamos listar aqui as 28 perguntas de você fazer uma análise sobre você, vai te trazer muitas reflexões. Beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Primeira pergunta. Alcancei a meta que estabeleci para mim este ano? Ou seja, você deve ter uma meta anual como parte do seu objetivo de vida. O seu objetivo definido de vida, você deve ter uma meta anual. Tem que estar lá, clara, escrita. Ofereci serviços da melhor qualidade possível ou eu poderia ter feito melhor? Responde aí. Ofereci serviços na maior quantidade possível? Os serviços que você prestou, você os serviu, você os ofereceu na maior quantidade possível? Você escalou isso? Mantive sempre uma conduta de harmonia e cooperação? Porque eu sou um cara, por exemplo, que eu tenho como perfil na minha análise comportamental dominante. Não quer dizer que é melhor, né, dominar ninguém. É perfil, é como o cara faz. Eu sou um cara que eu meto o pé na porta. Tem que fazer, então vamos fazer. Não importa o preço. Vamos fazer, tem que acontecer. É perfil, ok? Assim como você também tem o influente, que é aquele cara que troca ideia, que bate papo, sabe? Que ganha tudo na ideia. Ah, mas você parece ser um pouco influente também. Então a minha predominância é dominante, seguido com um pouco também de influente. Beleza? Você vai ter sempre um perfil predominante, tá? E se depois você quiser descobrir qual é o teu perfil comportamental, você comenta aqui abaixo desse vídeo, eu mando um link para você, você responde as perguntas e aí vai aparecer, vai aparecer qual perfil que você é, e aí a gente pode agendar para mim poder te explicar tudo isso em um atendimento individual, beleza? Então vamos embora para cima com tudo. Então, o cara que, por exemplo,
mantive uma conduta de harmonia e cooperação. O cara dominante é maior luta para você manter uma certa harmonia. Sabe por quê? Porque o dominante ele é cheio de energia, é o cara que quer fazer e acontecer. Entendeu? Então ele acaba sendo percebido como uma pessoa mais dura. Pô, esse cara é muito duro, tudo dele é, pô, vambora lá. Vê minha frase de abertura, bora com tudo, bora com tudo. Entendeu? É isso, mas é perfil, tá certo? Eu quero te passar aquela energia que é possível, vamos lá. Então, eu tenho que ter esse feeling de, conhecendo o meu perfil, saber me conduzir de uma forma que eu passe o que eu quero, o que eu pretendo, as minhas estratégias, os meus objetivos, de uma forma harmoniosa. Já na parte de cooperação, eu sou um cara já muito 100% cooperador. Não posso ver uma situação que eu até acabo sendo, como eu posso dizer, meio entrão. No bom sentido, de chegar ali e dar um feedback. Teve um dia desse que nós estávamos em pé no local, aguardando o Uber ou condução, não me recordo ao certo. Aí tinha uma pessoa que estava pedindo dinheiro emprestado para pagar a passagem. Beleza? E eu só, nem é para mim ele pediu para umas pessoas em torno de mim e tal, e eu só percebi isso. E aí eu entendi todo o contexto. Estava quieto, fiquei. Quando veio uma determinada condução, que era a condução que eu entendi que ele queria, eu fui lá, fiz sinal pro ônibus, o cara parou, eu conversei com o motorista, eu botei ele pela porta de trás, dentro da condução, e falei onde ele queria ir para deixar ele lá. Acabou. Entendeu? Cooperação. O cara não me pediu, o cara não me conhece, ele nem entendeu o que aconteceu direito, porque eu fiz sinal, o cara parou, eu falei com o motorista, não sei o que, depois eu falei, cara, entra lá, o cara vai te levar. E aí ele entrou e foi embora. Beleza? Pô, bacana, entendeu? Pelo menos eu acho que foi bacana, eu acredito que aquele senhor também acha que foi bacana. Se o motorista fez o que fez também foi uma atitude bacana. Beleza? Cooperação. Então é isso. Independe, porque tem muita gente que fala, não, isso aí não é problema meu. Isso aí não. Principalmente em local de trabalho, que você tem, né, vamos botar assim, uma fábrica. Todo mundo tem seus setores trabalhando lá, uma galera enorme, não é isso? E às vezes tem um colega que não está rendendo, não está produzindo, ou está falhando mais, coopera com ele, dá uma luz, dá um toque, dá uma ideia. Sempre de uma forma gentil, amigável, vai valer a pena ser cooperador. Aonde quer que você esteja, coopere para o crescimento das pessoas. Beleza? 5. Permite que o hábito de deixar tudo para depois prejudicasse. Permitir que o hábito de deixar tudo para depois prejudicasse minha eficiência, em caso positivo, em que medida? Melhorei minha personalidade? Em que aspecto? Pô, essa é pesada, né? Melhorei minha personalidade. Fui persistente, levando as tarefas até o fim? Tomei decisões rápidas e definitivas em todas as ocasiões? Cara, isso aqui, olha só, tudo aqui é muito importante. Cada passo da pergunta é para você, sabe? Ou você responde de forma direta essas perguntas, ou você chama alguém perto de você para responder por você, ou para te ajudar com a resposta. Porque você é rodeado de pessoas, essas pessoas têm uma percepção de fora do seu comportamento, beleza? Mas vamos refletir sobre essa aqui, ó. Tomei decisões rápidas e definitivas em todas as ocasiões. Vamos entender essa questão de tomada de decisão rápida. Para você ser um cara realizador, você precisa ser um campeão em tomar decisões rápidas. Porém, você vai ser lento, demorado e engessado para mudar de decisão. Beleza? Eu tomo uma decisão rápida, eu vou fazer. E eu tenho que ser um cara extremamente lento na hora de mudar de decisão. Beleza? Esse é o entendimento sobre uma mentalidade de sucesso. Já a mentalidade do fracasso, ela é o oposto a esse. Como assim, pai? Simples. De repente você é um cara que demora demais a tomar uma decisão. Demais. Você pensa, repensa, entra dia, mês, sai meses. Entende? Você demora muito em tomar decisão. Não. Ah, mas eu não tenho que pensar? Não, você tem que pensar. Mas você pensa agora. Entende? Eu não sei quanto tempo em média você leva para tomar uma decisão, mas começa a policiar isso.
se você precisa de horas, de dias, depende da situação, né? Vai ter coisas que eu vou precisar pensar um pouquinho mais, outras eu tenho que pensar, tem que fazer uma autoanálise ali. Quando você desenvolve a tua competência pessoal, isso vai ser prático para você. Porque a pessoa que leva muito tempo para pensar e logo muda de decisão, essa é a mentalidade do fracasso. Beleza? Repete aí para mim fixar. Show de bola. Você precisa ser um cara rápido na tomada de decisão e lento para mudar de decisão. Beleza? Pronto. Guarda essa parte. O oposto, essa é a mentalidade de sucesso. O oposto disso é a mentalidade de fracasso. Se você demora muito a tomar decisão e troca de decisão toda hora, essa é uma mentalidade de fracasso. Beleza? Então, coloque isso na prática, testa e verifica se não é verdadeiro. Beleza? Toma uma decisão segura, meu irmão. Segura, fica lá. Tenta todas as possibilidades. Busca cooperação. Entendeu? Pesquisa. Faz dar certo para você. É essa a pegada. Tomou uma decisão rápida, mais sustentável e não muda de ideia tão cedo. Ok? Porque é isso que vai te levar para o topo. É isso que vai te levar para o topo. Saber se aquilo é para você ou não. Não. É uma decisão. Não é uma decisão. Sim, é uma decisão. É outra decisão. Sim, vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu quero isso. Eu não quero isso. E eu não quero e daqui a pouco, tudo bem, vamos tentar. Não, se eu disse não, é não. Se eu disse sim, é sim. Agora vamos, bora lá. Beleza? Vamos fazer isso dar certo. Acabou. Acabou. Teve uma época do meu relacionamento com a minha esposa, com a minha atual esposa. Ele era muito mais tenso. Agora a gente está um pouco mais, como eu posso dizer, desenvolvido, mais ajustado e em pleno desenvolvimento e total fase de ajuste. É contínuo. Todo dia a gente procura ser melhor do que ontem. Todo dia a gente procura se aprimorar dentro da nossa relação para que a gente construa uma relação plena, saudável e abundante. Ponto. Mas teve uma época que eu disse para ela, olha só, a partir de hoje eu vou fazer isso dar certo. Você topa? Ela ficou meio assim e tal. Porque quando você decide fazer dar certo é diferente. Você sabe que tem um problema, mas você está disposto a vencer o problema. Você está se comprometendo em se tornar alguém melhor e maior. Você está se comprometendo em aperfeiçoar. Não é esperar que o outro melhore, que o outro muda, que o outro faça a tua parte, não. Quando você se compromete em fazer dar certo, você está comprometido, você está assumindo fazer a tua parte. Entendeu? Então se eu falo demais, eu falo de menos. Se eu não falo nada, eu falo mais. Se eu não estudo, eu estudo mais. Se eu estudo muito, eu diminuo um pouco. Entende? A gente vai pegar o feedback ali, fazer dar certo. Não, isso aqui que ela gosta. Então, isso aqui não ofende os meus valores, eu vou fazer isso por ela. Isso aqui que ele gosta, isso aqui não ofende meus valores, eu vou fazer isso por ele. E aí, isso é fazer dar certo. Seja numa relação conjugal, seja numa relação com os nossos filhos, seja numa relação familiar, seja numa relação comercial. Bora fazer isso dar certo? Vamos embora. Ou então, não quero fazer isso dar certo com você. Beleza? A partir de agora eu sigo, você segue, ponto. Entendeu? Teve uma época que eu tinha uns caras, tinham dois caras que eram sócios meus. Um cara era muito íntegro, o outro cara era completamente desonesto. Beleza? E eu levei 2 anos para essa sacada, porque eu fiz vários testes, eu vivenciei várias coisas, e eu precisava estar consciente daquilo. No passar de 2 anos e meio, eu fui lá e comprei a parte do cara. Pronto. Porque eu entendi que eu não tinha mais como andar com aquele cara. Entende? Ele não detinha os mesmos valores que eu. Ele estava disposto a qualquer coisa para subir na vida. E eu tô fora. Eu não vou construir um castelo de areia. Beleza? E aquilo foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Eu pago um alto preço por isso, mas olha só, eu tenho uma consciência clara que eu não tenho parceria, aliança com quem não compartilha dos mesmos valores pessoais que eu exijo para mim, para minha vida. Certa ocasião eu tomei uma seguinte decisão, eu falei assim, olha só, eu vou vencer na vida, eu vou ser um cara próspero, um cara pleno, saudável e abundante. Eu vou ser um cara pleno, saudável e abundante. Beleza? Beleza. Só que eu nunca vou roubar, não vou matar, não vou enganar ninguém, eu não vou ludibriar, não vou, sabe? Vou fazer o que é certo. Só que fazer o certo não é barato. Beleza? Porque na rua, eu venho de rua, meu amigo. A rua é lotada de oportunidade para fazer traquineiras. Ok? Agora, escolher não fazer
requer uma decisão firme, porque você vai passar por tempestades, você vai passar por situações, sabe, que vão dizer para você, ó, tá passando isso porque você quer, porque basta você fazer aquilo ali que tu sabe, ou procurar aquela pessoa ali que tu conhece, ou agir daquela forma, isso aí, ó, é fichinha para você. Simples assim. Entende? Mas quando é uma decisão tua, não. Pô, você observa que lá na fórmula da autoconfiança fala disso, que eu não vou estar envolvido em nada que prejudique outras pessoas, que eu vou fazer tudo o que é justo e verdadeiro. Sacou a parada? Sabe por quê? A conta fecha. A conta fecha, meu amigo. Tem um livro, eu tenho um livro aí, eu não sei se é esse livro que está lá nas primeiras páginas, depois eu vou dar uma verificada e volto a falar para você em outro vídeo. Nós tivemos muitos caras no passado que ficaram ricos, milionários, a troco de oprimir, de opressão, de ludibriar, de se aproveitar das pessoas, entendeu? De mão de obra escrava, que ainda acontece até hoje, tá certo? Em muitos lugares e locais, tá certo? E o salário mínimo é um desses. Convenhamos, né? O cara trabalhar 30 dias para ganhar R$1.300, pelo amor de Deus, né? Convenhamos, né? E se Deus é justo, tá tudo certo, mas é um tipo de mão de obra escrava, é ou não é? Num país desse abundante, que, sabe, exporta para o mundo todo, pelo amor de Deus, né? Convenhamos, R$1.300. Acho que o salário mínimo tinha que ser no mínimo 10 pau para todo mundo. Porque você vive num país pleno, saudável e abundante. Entendeu? Então, se houvesse uma, como eu posso dizer, uma mentalidade de prosperidade, não vou dizer de igualdade, porque eu também não acho justo o cara trabalhar menos e ganhar como o cara que trabalha mais, o cara produzir menos e ganhar como o cara que produz mais, o cara que se dedica menos ganhar como o cara que se dedica muito mais, o cara que estuda menos ganhar como o cara que estudou mais. Eu acho que tem que ser meritocracia, sim. Agora, no mínimo, basicamente, a nação brasileira, cada um com salário, R$10.000. E aí, nada de bolsa disso, bolsa daquilo, sabe? Porque isso é, para mim, a testificação da pobreza. Não, tu tem que ser pobre, que aí eu te dou um dinheirinho, cala a boca para tu não morrer de fome, tu fica quieto aí nessa posição e deixa que eu arrebanho aqui toda essa riqueza, desfruto disso com a minha família, com a sociedade, comunidade que eu sou inserido. É isso que eu vejo. Entendeu? Não tinha que dar taxa para ninguém. O cara é produtivo, ganha bem. E se você tem um cara dentro de casa ganhando 10 pau hoje, consequentemente, essa família não passaria fome, essa família teria uma casa decente, etc, etc, etc. Agora, a minha capacidade humana sobre falar o que o governo deve de fazer ainda requer bastante ajuste, mas esse é o meu entendimento até aqui. Entende? Num país como o nosso, o cara pode ser sim produtivo se ele se comprometer em aprender, em construir uma vida plena, saudável e abundante para ele, de uma forma íntegra e honesta, mas ele precisa querer. Entendeu? Ele precisa querer, ele precisa se comprometer, ele precisa aprender a tomar decisões rápidas e ser lento em voltar atrás da decisão dele. Você precisa ser firme. Tomou uma decisão, se posiciona e fica ali. Ok? Isso constrói uma mentalidade próspera. É uma mentalidade de sucesso. Tomou uma decisão segura. Não é não, sim é sim. Vou fazer, eu vou. Não vou, não vou. Ok? Vou me aperfeiçoar. Vou me tornar, vou construir uma versão melhor de mim. Ponto e acabou. É uma decisão minha. E não vou mudar de ideia até chegar lá. E cada vez que eu me aperfeiçoo, eu descubro que eu ainda tenho muito que me melhorar. Ponto. Beleza? Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Nós estamos na página 131. Nós paramos ali no número 8, né? Na 8ª pergunta. Tomei decisões rápidas e definitivas em todas as ocasiões? Responde aí, assim como as demais perguntas. Vamos seguir aqui nessa autoanálise. Vamos embora para cima com tudo. Beleza? E aqui é sem corte. Pau quebra ao vivo. Beleza? Ó, bora para cima com tudo. E até o próximo vídeo. Beijo grande e abraço apertado.